uma programação Deixe a Bíblia Falar, baseado sempre na Palavra de Deus, que é onde encontramos o nosso escudo, o nosso auxílio, a nossa proteção, tudo que nós precisamos. E estamos dentro de um horário para darmos a abertura a mais um programa. E convidamos a todos para, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos atentos a esta programação, como falamos, baseado na Palavra de Deus. E juntos, como sempre fazemos, primeiro oramos ao Senhor nosso Deus, não é? Desejando a todos que tenhamos uma programação em paz na pessoa bendita de Jesus. Então, convidamos a todos para estarmos neste momento de oração em abertura a mais um programa. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, nós te damos graça por nos encontrarmos aqui em mais esta oportunidade para fazermos o melhor. E pedimos o teu auxílio e a tua proteção, sim, em favor de todos que havemos de participar, falando na prática do programa, aqueles também que estão do outro lado ouvindo, que o teu Espírito Santo possa estar ungindo os nossos corações, os nossos ouvidos, assim como o nosso entendimento, para procurarmos melhor possível aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. Pedimos também em favor de todos quantos são necessitados de uma paz, de uma graça misericordiosa que só o Senhor pode dar. Por isso, nas nossas palavras, pedimos, Senhor, que em nome de Jesus nos abençoe. Amém. Pois bem, estamos iniciando mais uma programação Deixe a Bíblia Falar. E juntos nós saudamos os nossos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontre lugar nos corações de todos. E como disse Jesus, a paz é um sentimento, como ele dizia, não vou lá dou como o mundo a dá. Sim, porque o mundo é uma paz mista, né? Muitas vezes Davi já falava lá nos Salmos que quando estamos falando de paz, no pensamento dos outros lá do outro lado já estão em guerra. E, infelizmente assim está o mundo, né? Mas graças a Deus que nós procuramos a viver nesta paz e que devemos estar orando por ela, né? E com certeza absoluta o Senhor nosso Deus vai nos conceder sempre. Bem, o assunto de hoje é um assunto assim muito conhecido, até diria que algumas pessoas dizem, vim buscar um assunto que não tem, mas é um assunto, ao meu ver, né, de grande responsabilidade, que mexe com toda a palavra de Deus. Pois bem, e o assunto seria estarmos falando sobre o batismo. Falando sobre o batismo, nós observamos que a maioria das pessoas veem na questão batismo alguma coisa relacionado, alguns, com a circuncisão. Outros, não, a circuncisão não tem mais nenhum sentido, enfim, mas vamos estar falando, né, e buscando. Por quê? Porque nós, quando falamos deixe a Bíblia falar, é porque de Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus, é inspiração divina. Então, por que rejeitar uma coisa ou outra, né? No povo do primeiro concerto, eles não admitem a segunda aliança. Já o povo que está na segunda aliança não admite a primeira aliança. Enfim, então há uma certa confusão, mas quem trabalhava baseado, inspirado pelo Espírito Santo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, nós repetimos sempre isto. As coisas que dantes foram escritas para nosso ensino. Então, também Paulo, né, a Timóteo também disse,
toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura. Sim, porque sempre estamos repetindo, né, este assunto. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores diferentes, num espaço mais ou menos de 1.500 anos, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, esse espaço de aproximadamente 1.500 anos. E 40 autores diferentes. Mas nós observamos que há uma interligação muito grande de Gênesis até Apocalipse. Não tem nada que a gente diga assim, não, isso aqui tem, às vezes, a nossa incompreensão ou a nossa compreensão carnal, compreensão física, é que não nos deixa entender o lado espiritual do que aquilo que estamos estudando. Mas uma coisa é certa: se é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, então por que estarmos fazendo separação esta ou aquela? Sim, porque para chegarmos a uma conclusão das coisas, no programa passado até comentamos lá sobre Lucas capítulo 24, onde Jesus Cristo, no final, já próximo a ascender ao céu, ele disse para os discípulos: olha, essas coisas que aconteceram é aquelas que estavam escritas em Moisés, né, nos Salmos e nos profetas, enfim. E, de repente, convinha que se cumprisse, como de fato se cumpriu. E nós aí pegamos o cumprimento em Jesus e ficamos assim achando que de Jesus para trás acabou tudo, de Jesus para frente não é bem assim, porque Jesus já existiu, como sabemos, desde a fundação do mundo. Ele já existia, antes da fundação do mundo, melhor dizendo. E nós vemos que as atribuições de Deus sempre foi em favor do homem, foi em favor da sua criação. E realmente nós, sendo criados à sua imagem e semelhança, como ele assim o fez, nós temos, tanto da parte de Deus como da nossa parte, é claro, né, estarmos atentando para essas coisas, para cada vez mais estarmos descobrindo, porque o profeta Oséias também, né, lá no capítulo 6 e nos versos 3, ele diz que conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, ou seja, conheçamos na primeira aliança e prossigamos conhecendo na segunda aliança. Pois bem, então vamos buscar assim algo que talvez até alguém discorde, mas se buscar a semelhança do estudo, né, das duas alianças, vamos ver que tem sentido, porque Paulo, né, buscou este assunto, como já falei e repito, na inspiração de Deus. Paulo nunca anulou o primeiro concerto. Pois bem, então, é em Gênesis capítulo 17, que nós vemos assim o primeiro compromisso pedido por Deus aos povos, ou seja, mas começou por quem? Por Abraão. E nós hoje, né, somos sementes de Abraão na pessoa de Jesus. Olha que contexto maravilhoso. É que a maioria não estuda sobre isso e fica falando só assim por alto, né? Não mergulha lá para ver o fundo da coisa, simplesmente só nada por cima. Então, Gênesis capítulo 17, versos 10 e 11. Ó, o que vemos aqui, sabemos que os 4 livros, né, da Bíblia, aliás, os 5 livros, chamados 5 livros da lei, o Pentateuco, foram escritos por Moisés, inclusive Gênesis. Então, Deus deu o conhecimento de coisas. Por quê? Porque Moisés só se levantou
né, o mundo já tinha mais de 2000 anos, né, quando Moisés se levantou. Então, muitas coisas foram dadas por ele ter conhecido, né, pessoas mais antigas, tomado conhecimento e, principalmente, é claro, o Espírito Santo de Deus. Gênesis 17, verso 10 e 11. Olha o que está escrito. Este é o meu concerto, aliança. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então a gente já observa que quando estudamos, já passamos a ver que a fé sem as obras é morta. Então não era só ter o concerto, era ter o sinal do concerto. E aí nós perguntamos, isso já acabou, isso já morreu? Gente, por exemplo, nós quando falamos lá do cordeiro, que em todas as casas, isso aconteceu no Egito, mas entre os israelitas, entre a família dos israelitas, foi determinado por Deus que eles deveriam escolher um cabrito, um cordeiro, né? E todas as casas deveriam fazer o quê? Aquele cordeiro, depois de degolado, o sangue dele deveria ser espargido nas portas, nos umbrais das portas, e a carne daquele animal deveria ser comido. Olha, este foi assim um sinal que a gente observa sempre com um mandamento de Deus. Deus tem algo para fazer, como por exemplo aqui falamos, Deus falando com Abraão, este é o meu concerto, e aquele concerto seria nas gerações seguintes, nas famílias seguintes. Pois bem, e nós, hoje, no segundo concerto, sabemos que nós estamos ligados a Abraão. Por quê? Nós não dizemos, quer dizer, dizemos porque temos certeza, de acordo com a palavra de Deus, que Abraão é o nosso pai na fé. Entre o primeiro concerto e o segundo concerto existe uma diferença. O primeiro concerto era baseado na carne e o segundo concerto a base é a fé. Pois bem, mas ela já tinha sido anunciado a Abraão. Por quê? Olha a prova que Deus fez com Abraão através do seu filho Isaque. Então ele não teve algo para apresentar, para se desculpar, ou melhor, para desculpar-se diante de Deus ou até do seu próprio filho. Ele simplesmente, quando o filho interrogou, ele disse, olha, Deus proverá. Então, assim, era dentro do que ele conhecia sobre Deus, porque sabemos também, nas palavras do apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir, então ele ouvia sobre Deus, claro, e com certeza absoluta, ele cria, em Deus de tal maneira que levou seu filho à morte. Tanto é que não é uma brincadeira, era uma prova de que de fato ele tinha fé. Pois bem, e hoje nós somos chamados à atenção para vivermos esta mesma fé, baseado em cima também de um concerto. Olha aqui, como eu estou sempre falando, nós não entendemos o Velho Testamento se não estudarmos o Novo ou vice-versa. Temos que estudar os dois para chegarmos à conclusão de que, como já falei, o primeiro concerto, a base era segundo a carne, e o segundo o Espírito, segundo a fé. Logo, um não anula o outro. Não, pelo contrário. Agora, o inimigo é que procura colocar, incutir na cabeça das pessoas, como Paulo fala lá, 2 Coríntios capítulo 4, versos 4, ele diz assim, que o Deus deste século cegou a mente deles, E vem a sequência. Pois bem,
Mas é interessante nós observar que, infelizmente, desde o início, desde lá do Éden, nós temos um inimigo cruel, que é Satanás. Mas quando olhamos aqui, observamos Gênesis 17, 10 e 11, e aí vamos ver se essas palavras têm sentido no que Paulo falou aos Colossenses, né? Então, estou querendo buscar assim a ligação que tem o primeiro concerto e o segundo concerto, não é? Não temos o que está anulando uma coisa ou outra. Isso fazemos quando é por nossa consciência, assim, para ficarmos bem, né? E quando a coisa não está dentro da nossa expectativa física, aí nós deixamos de lado. Mas, no entanto, isto é hipocrisia, né, gente? Isso não é real, não é legal. Pois bem, Colossenses capítulo 2, versos 10 e 11. Aliás, 10, 11 e 12. Colossenses capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Olha o que está escrito. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo falando, ele, Jesus, é claro. Verso 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Verso 12. Olha onde está a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Gente, tem ou não tem uma ligação? Por quê? Se a circuncisão, como acabamos de ler, conferir lá em Gênesis 17, versos 10 e 11, nós observamos aqui nas palavras do apóstolo Paulo que não foi diferente, né? Ou seja, qual é o espírito do batismo e qual é o espírito da circuncisão? Então, vem claro o entendimento de que é um concerto com Deus, né? Uma aliança com Deus. Tanto é que, olha as palavras que Jesus também falou com Nicodemos, né? Se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Olha aí, era necessário ele nascer de novo. Aí, Nicodemos, ainda ligado ao primeiro concerto, segundo a carne, qual foi a intenção dele? Porventura, eu vou tornar a entrar no ventre materno para nascer de novo? Jesus então falou, né, deixou bem claro isso lá, nós encontramos, né, em João, no capítulo 3, né, onde vemos esse assunto. Pois bem, mas é muito claro que através desse nascimento na água, por quê? Porque quando nós, no batismo, é algo que o batismo ele tem que ser realmente um mergulho, porque o símbolo do batismo é morte e ressurreição. O batismo não pode ser por aspersão, porque aí não tem o sentido natural de como disse o apóstolo Paulo. Olha só o que ele fala no verso 12, repetindo, sepultados com ele no batismo. A gente, quando é sepultado, o nosso corpo, depois de morto, é coberto, antigamente era 7 palmos, né? Hoje em dia é bem menos, né? Em outros lugares nem tão, não está havendo mais isso. Mas o correto, na semelhança da sepultura, Paulo fala, sepultados com ele no batismo. Ou seja, o velho homem morre no batismo e nasce aquilo que disse Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja,
quando nós nos batizamos, né, mergulhamos, o corpo fica até mesmo no crédito médico. Realmente o batismo ele tem sentido de morte, que quando a pessoa é mergulhado, é como se... Por quê? Porque na água, para nós que dependemos do fôlego do ar, né, quando entramos dentro da água, o fôlego acaba. Né? Então, esse aí é o símbolo da morte. E quando levantamos, porque o espaço é bem razoável, né? Quando levantamos, saímos da água, saímos da sepultura, e aí recebemos a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Ou seja, não é buscar a palavra na letra, mas o sentido da palavra. O que é circuncisão e o que é batismo. Ambos um concerto com Deus. Então, vemos que toda a Escritura, principalmente no segundo concerto, na palavra dos apóstolos, nós sempre vamos encontrar essa questão, né, de fazendo uma certa lembrança da circuncisão no primeiro concerto e do batismo no segundo concerto. Então, atualmente, tem muita gente que está buscando, por exemplo, né, baseado na circuncisão, o batismo das crianças. Né? Já que estamos falando sobre batismo, então devemos assim buscar de uma maneira um tanto elementar, ou seja, buscarmos as coisas que estão ligadas e deixando a Bíblia falar. É claro, nós sempre vamos buscar muito mais o lado espiritual do que o lado físico. Sim, no lado físico, há igrejas, né, que admitem o batismo das crianças, baseado na circuncisão, porque Deus ordenou lá para o povo de Israel. Aí no início, já falamos, com Abraão, que todos os que nascessem a partir de Abraão em diante, deveriam serem circuncidados os que fossem homens, crianças, ao 8º dia depois de nascido. E isso algumas igrejas, né, ou seja, a igreja romana, admitiu o batismo das crianças. Mas nós, quando buscamos o sentido do batismo, nós vemos que, falamos a princípio, o batismo é a aliança do homem com Deus. A circuncisão também era uma aliança com Deus, mas essa aliança era feita de pais para filhos. Sim, o filho quando nascia e que via o ato do sinal no seu prepúcio, realmente ele simplesmente dizia: eu tenho a aliança de Deus, eu tenho o concerto de Deus. Ou seja, era ensinado pelos pais a agirem desta maneira, com certeza absoluta. Não é a mesma coisa que hoje, no segundo concerto, a gente venha a batizar, mas com a intenção da circuncisão na carne, e não com a circuncisão, né, como diz aqui no capítulo, no verso 12, sepultado com ele no batismo, enfim. E observamos também que hoje nós encontramos, em outras palavras, são várias, mas nós vamos inicialmente falando. Palavra de Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, hoje existe um compromisso da pessoa que se aproxima de Deus. Ou seja, o batismo é para arrependimento de pecado. Então, não pode ser uma criança que tenha consciência do pecado, porque realmente ele não tem. Nós costumamos, inclusive, as crianças são anjinhos e tal, não é? Mas são filhos de pecador, com certeza. Mas no tempo determinado, né, ele tem a oportunidade de reconhecer como pecador,
sim, agora procurar o Salvador de pecado. Pois bem, então não é a mesma coisa que uma criança, né, que os pais fazem de acordo com as normas da igreja que é participante, mas que não está correto isso de acordo com a luz da palavra de Deus. Como falamos, já em duas coisas, temos muitas coisas a falar dentro desse sentido. Como, por exemplo, né, mais uma a ser falado, né, como repetindo inicialmente, quem crer, né, e depois, né, ou seja, nós chegamos à conclusão do razoável. Quando é que nós chegamos como criança? Não. Como criança nós não temos condição de ser e nem acredita ainda na palavra de uma criança, nem tampouco, né, é digna de chegar à conclusão, porque aqui no nosso país a maioridade só se recebe depois de 18 anos, né? Antes disso a gente não é responsável pelos atos nossos, os nossos pais ou a pessoa que está sendo responsável por nós, né, é que responde até aos 18 anos por nós. 18 anos para frente, tudo bem. Então, dá para se ver que o batismo só pode ser feito naquela pessoa que responde por si próprio, ou seja, ele crê, sim, depois que nessa idade ou próximo a essa idade, ele pode dar exemplo de que realmente está crendo. Mas fora disso, com certeza absoluta, não é possível. Por outro lado, quando João Batista batizava, né, lá no Rio Jordão, vieram algumas pessoas maliciosamente, né, eles tinham consciência de que o batismo de João era coisa que vinha do céu, né? Tanto é que Jesus até fez uma pergunta para eles, né? E eles arrazoaram dizendo que não sabiam. Quando Jesus fez aquela pergunta, se o batismo de João era do céu ou dos homens, né? Então eles tinham certeza que o batismo era do céu. Mas quando João Batista foi batizar, alguns que tinham a responsabilidade, que já tinham o conhecimento, que sabia que havia de vir o Messias e que as coisas passaria por alguma mudança, então eles simplesmente, bom, nós vamos, né, razoar lá entre eles, vamos nos batizar no batismo de João, porque para quando vir algo contra nós, não, nós já nos batizamos. Mas João, cheio do Espírito Santo, entendeu a malícia deles. E aí vemos o que João disse: raça de víboras, quem vos induziu, né, a vir, a se batizar? Dai fruto do vosso arrependimento. Olha só. Então, numa criança não dá fruto do arrependimento, porque ele não tem, ele não conhece ainda o bem e o mal. Vocês estão vendo, gente? Porque é a diferença do batismo, né? Porque se olharmos para o batismo no sentido físico, lá, comparando com a circuncisão, mesmo assim, a circuncisão também era para uma pessoa que tornasse família de Deus. Sim, as crianças, mas criança com 8 dias, sim, mas ele com 8 dias, mas estaria dentro, né, de uma família que acreditava nas propostas de Deus, né? Logo, o caminho dele seria aquele, como diz lá o Salomão, instrui o menino no caminho que deve andar, que ainda depois de velho não se desviará dele, né? Enfim, em outras observações nós podemos ter que, de qualquer forma, os filhos aprendiam com os pais, mesmo eles tendo circuncidado ao 8º dia, mas que aquele sinal era um concerto, era uma aliança com Deus.
Assim como hoje, no batismo, nós temos a aliança com Deus através de Jesus. Nós temos um concerto a ser feito. Então, a gente observa que essa questão de batismo, ela não acaba ali no sentido em que batizamos, não. É algo que permanece sempre nas nossas vidas. Porque, a partir deste momento, nós temos esta aliança feita com Deus. E não devemos, o conselho é não voltarmos atrás, é não quebrarmos a aliança, né? Esse é o conselho que nós temos. Assim como quando nós fazemos algo contrário à vontade de Deus, né? Vem de repente o arrependimento, a gente volta a conciliar-se novamente com Deus. Já outras pessoas se desviam e não voltam mais a conciliar-se com Deus, quebram a aliança, né? Infelizmente. Então, já naqueles dias, né? Nos dias do profeta Isaías, ele fala algo interessante, né? Isaías capítulo 24 de Isaías 24, nós vemos aqui, muito interessante, as palavras do profeta Isaías, a gente buscando assim o sentimento do batismo, né? Isaías capítulo 24 e versos 5 em diante. Podemos estar lendo o verso 4, 5 e 6. A terra planteia e se murcha. Isaías 24, a partir do verso 4. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam as alianças e mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Olha aqui, a aliança eterna, ou seja, uma aliança que começou, né, lá várias, né, como por exemplo, da continuação da vida depois do dilúvio. Aí o verso 7 diz que, o verso 6, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Sim, então, busquei simplesmente a questão da aliança eterna. Ou seja, a gente quebra a aliança e com isso a maldição toma conta da terra, toma conta das famílias e isso em geral. E aqui nós sabemos que o profeta Isaías está falando de algo que já estamos vendo acontecer, né, gente? Quando sentimos que a obra do homem é de tal maneira que no sábado próximo passado até falávamos a respeito, né, do Espírito Santo e que, na verdade, uma das grandes blasfêmias contra o Espírito Santo é negar a atitude do Espírito Santo em nossas vidas, porque falávamos, em parte, de que o Espírito Santo viria para nos dar conhecimento do que era o pecado, né, da justiça e do juízo. Isso nós encontramos em João 16. Mas quando também falamos lá em João 14, nós também encontramos que algo do Espírito Santo seria para nos confortar, para nos consolar, enfim, que nos daria conhecimento de toda a verdade e assim por diante. Então, eis, no segundo concerto, é que aparece o Espírito Santo fazendo algo, como até nós comentamos,
que no primeiro concerto nós só encontramos a palavra Espírito Santo em 3 lugares na Bíblia, 2 em Isaías e 1 nos Salmos. Pois bem, e agora nós vemos o Espírito Santo bem difundido, mas ao mesmo tempo as pessoas chegando a uma conclusão de rejeitarem o Espírito Santo. Olha, se é esse Espírito que nos dá em lugar de Jesus, que nos dá tudo o que precisamos, né, para vivermos com Cristo, logo quando rejeitamos, o que é que resta para nós? Quando rejeitamos a vida, o que vem é a morte. Então, rejeitar o Espírito Santo, eis aí, as pessoas que até o fim estão rejeitando o Espírito Santo, não aceitando as verdades, né, que só o Espírito Santo poderia nos dar, né, as pessoas quando rejeitam estas verdades, infelizmente, estão cometendo um pecado imperdoável. Bom, então, e é o que estamos falando, no batismo nós iniciamos o conhecimento a respeito, é um início, mas a sequência, né, desse batismo deve continuar em nós. Por quê? Porque a fé é algo que sempre tem que estar presente em nossas vidas, como sempre. O Tiago fala, né, que a fé, ela coopera, aliás, as nossas obras cooperam, ou seja, ela nos dá sentido da nossa fé. Nós temos falado, por exemplo, que é o testemunho da fé, né, que as pessoas que estão ao nosso redor pode-se dizer, não, realmente este homem ou esta mulher é uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, pessoas fervorosas e assim por diante podemos falar. Por quê? Porque é o testemunho da pessoa. Assim como quando o testemunho é um fracasso, nós também, as nossas palavras de aceitação ou rejeição, é simplesmente dizer, fulano ou fulana é realmente algo que não dá para nos dar alegria, porque o testemunho, ou seja, não foi luz do mundo e nem foi sal da terra, não teve nem tempero e nem teve claridade e iluminação aos outros, né? Então é as nossas obras que mostram todas estas coisas. Como, por exemplo, olha o que as comparações que vemos o apóstolo Paulo falando, né, que atribuímos ser o livro aos Hebreus, né, a carta aos Hebreus, escrita por Paulo, né, a grande maioria chega a esse conceito. Pois bem, ele diz o quê? Que lá no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, não é? Nós encontramos Paulo falando como, por exemplo, de Moisés. São vários, mas eu vou dar apenas um exemplo. Moisés, está escrito, né, que lá no capítulo 11, né, aos Hebreus, que nos versos nós podemos estar observando, né, está simplesmente falando o que está escrito, né? O verso 23 em diante, versos 23 em diante, quer dizer, fala um pouco da mãe de Moisés, né, o testemunho dela, e também do próprio Moisés. Hebreus, capítulo 11, versos 23 e 24. Repetindo, Hebreus 11, 23 e 24. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, a fé, ela é tão forte, como, por exemplo, nós temos aqui falado de alguns testemunhos, né? E de vez em quando eu uso Ananias, Misael e Azarias, que não teve medo da morte do rei Nabucodonosor, né? Que era ser jogado na fornalha ardente, e o pior, que naquele momento que eles,
Ananias, Misael e Azarias, instigou o ódio do rei Nabucodonosor, ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do costume. Enfim, então, olha o que vemos aqui no verso 24 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado. É maltratado? As pessoas de Deus escolhem ser. Parece, né? Olha um contexto bem diferente dos nossos dias. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. É interessante, né, gente? Isso aqui é o que podemos dizer exemplo, né? Que nos dá testemunho de que tinha fé. Porque, olha, no Egito, fisicamente falando, ele era príncipe lá no Egito. E, de repente, nós vemos que os planos de Deus, as coisas como acontecem, ele teve que sair de lá e ir para o deserto. E foi, nós sabemos que no período de... Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu, a saída dele do Egito, e 80 anos, né, ele tinha quando foi chamado por Deus. Enfim, essas coisas todas são propósitos de Deus e que, às vezes, nós não temos palavras, não temos explicação para falar, como até diz o hino, né? Ninguém explica a Deus. Isso é verdade mesmo. E se a gente querer explicar, termina ficando maluco e não se chega a essa conclusão. Então, nós pedimos sempre aquilo conforme está lá nas palavras de Moisés, ele que já conhecia sobre Deus. Olha a revelação que nós temos lá em Deuteronômio 29, nos versos 29, né? Que lá em Deuteronômio 29, verso 29, nós observamos que as coisas reveladas para nós, né, e os nossos filhos, a nossa geração. E as coisas que não são reveladas, as coisas escondidas, são para o Senhor nosso Deus. Então, se Deus revelar-se como Deus, ele deixa de ser Deus, né? Porque muitos passam a ser igual a ele. Mas tudo bem. O importante é estarmos falando aqui de exemplos, né, de pessoas que deram testemunho da fé. Então, quando nós nos batizamos, nós somos chamados a darmos esse testemunho. Fiz essa volta simplesmente para concluir dizendo que, infelizmente, lá mesmo em Hebreus ou em outras partes também, o apóstolo Paulo fala que, infelizmente, né, muitos tentam, mas não conseguem. Porque tentam e não conseguem, porque o seu conseguir não é acompanhado de fé. E sim, simplesmente, como já observamos aqui, Moisés era fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Logo, Moisés, né, já há milênios, né, podemos dizer assim, sepultado, mas ele morreu na esperança que nós, depois, já vivendo o segundo concerto, esperamos também a ressurreição do último dia, como lá a irmã, né, a Marta, a irmã de Lázaro, falou para Jesus, quando Jesus falou da ressurreição, ela disse que acreditava na ressurreição, a ressurreição do último dia. Jesus não, deixou bem claro, nós já conhecemos a respeito do que ele havia de fazer e fez. Pois bem, então havia um crédito nessas coisas, nessa esperança viva, tanto é que aqui a gente observa que ele, Moisés, escolheu ser maltratado, né, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, gente, o que adianta a gente viver na vida aqui do pecado,
20, 30, 40, sei lá quantos anos, porque as pessoas que vivem à sombra do pecado, está escrito, né, que o ímpio não vive metade dos seus dias. Tem pessoas que não chegam a 20 anos, alguns passam, mas dificilmente chegam aos 30. Enfim, por quê? Escolheu a vida do pecado, né? Já, mais uma vez, falando do testemunho de Moisés, antes, ele o que fez? Ele escolheu viver com o povo que tinha essa esperança da vida eterna, né? Sendo maltratado, como por exemplo, disse Jesus: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, exemplos de Jesus, uma vez que nós aceitamos o Evangelho, que chegamos à conclusão do batismo, nós temos realmente algo muito forte a viver nas nossas vidas, essa esperança da vida eterna. Porque isso aí, Paulo também que fala lá em Romanos, que em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Ou seja, desde o momento que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a consciência de que o que aceitamos foi a vida eterna, então isso está dentro de nós. Então, essa esperança viva está nos dizendo que realmente, como, por exemplo, Jesus fala na questão da comunhão, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe no meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa esperança que nós temos. E pela fé é uma esperança, como já acabamos de falar. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Então a gente não espera a salvação, então o nosso firme fundamento está fundado nessa esperança viva. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso também, gente, não é sentimento que se pega uma explicação física. Não, a explicação é espiritual. Somente as pessoas que têm esse sentimento de Deus, que têm essa mente de Deus, né? Como disse o apóstolo Paulo, a mente de Cristo, né? Melhor dizendo, é que tem esse sentimento, fala, né? E as pessoas que não têm, que é carnal, como por exemplo, quando nos vê de joelho orando, falando, uma pessoa carnal diz: ah lá, aquele idiota conversando com quem está pensando que está falando com Deus. Ainda fica criticando. Por quê? Porque ele não tem fé. Ou seja, em outras palavras também, a fé, ela vem pelo ouvir. Ou seja, quando ouvimos a palavra de Deus, nós lendo ou ouvindo alguém falar, não é? Isso vai gerando em nós o quê? Vai gerando conhecimento. Então, temos sempre falado que a palavra de Deus, ela gera em nós este conhecimento, né? Conhecimento sobre Deus. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos sobre Deus. Como, por exemplo, assim, não estamos lendo todas as passagens, porque eu costumo pensar assim: quando falamos de 3 passagens bíblicas, de acordo com a lei, que a palavra de 2 ou 3 testemunhas é válida, né? E se a pessoa não acredita em uma palavra de Deus, né, ele não vai acreditar em dezenas, centenas se for falado. Por quê? Porque o coração dele ainda não está aberto, ele ainda não se aproximou de Deus. Ou seja, aquelas palavras lá de João no Apocalipse, né, que chama a nossa atenção, né, de que a gente precisa se aproximar de Deus. Aquele que abrir a sua casa, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então é preciso, nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela vai provocando alguma coisa no coração de alguém, e isso aí promove uma abertura.
Já outras pessoas que não têm esse sentimento, não têm esse lado espiritual, fica só rejeitando, fica só falando mal. Como, por exemplo, somos todos pecadores, mas queremos dentro das igrejas, mas infelizmente não tem o sentimento espiritual, o sentimento é carnal, só vive falando mal um do outro, só vive falando mal, enfim, de todos, até do próprio Deus, porque quem fala mal do irmão está falando mal do próprio Deus ou da sua lei. Pois bem, então, Hebreus também no capítulo 12, capítulo 11, 11, fala-nos uma coisa interessante. Verso 6, Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que acreditar este fato. Por quê? Porque, em primeiro lugar, digamos, mas como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não estou vendo e assim por diante? Olha, você vê que a criação é uma coisa muito maravilhosa. O que existia? Né? Porque está escrito que a terra era sem forma e vazia e havia trevas, né, sobre a face do abismo. Ou seja, a terra já existia, coberta por água, e a água também já existia. Mas, sabemos, não existia vida. Então, nem existia luz. Enfim, todas as coisas foram criadas por Deus e nós podemos dizer, Deus fez tudo do nada. Então, creia em Deus que o tudo vai entrar na sua vida. Vai começar a Deus revelar-se para você e você vai buscando o entendimento que antes só era carnal, só via coisa para o pecado, o prazer seu era na desgraça do outro, na sua própria desgraça, porque quem ama a desgraça do outro está amando a sua própria, infelizmente, né? Mas, conhecendo Deus, aí as coisas vão melhorando, porque aqui diz, então, quem se aproxima de Deus é o verso 6 de Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus é um ser, né, tão maravilhoso que o próprio Jesus, né, dentro assim da nossa concepção, nos dias dele, tinha alguém parecido conosco, como por exemplo Tomé, né? Tomé, ele duvidava, né? Ele era muito descrente, entrava no espírito de só acreditar naquilo que ele via e assim por diante. E outro também, né? Virou para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, Filipe, há quanto tempo eu estou contigo e você ainda não viu o Pai? Vocês estão vendo, gente? Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer Jesus sem ter visto, passamos a conhecer Deus também sem tê-lo visto, por meio da fé. Por quê? Como já falamos, assim como todas as coisas foram criadas por Deus, né? Foram criadas por Deus, de uma forma em que não aparece até hoje, Deus fez isso através daquilo. Não, Deus fez o tudo do nada. Assim como, por exemplo, você também pode alcançar as promessas dele, porque ele continua sendo o mesmo Deus desde a criação, e coisas importantíssimas, né? Independente ainda mesmo da criação, mas coisas importantíssimas nós observamos acontecer no meio do povo de Deus, como, por exemplo, nós sermos alimentados, tanto fisicamente falando, como espiritualmente também. Agora, para a crença espiritual, é preciso nos aproximar da fé, né? Porque acabamos de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. E as pessoas que se aproximam de Deus, no mínimo, têm que acreditar que Ele existe e que as promessas dele são fiéis e verdadeiras. Então, o caminho é esse. Quando nós entramos por esse caminho,
automaticamente o Espírito Santo começa a falar conosco, a mexer conosco. E aí nós começamos, né, a entender melhor a vontade de Deus, que até então o apóstolo Paulo até fala de mistério, né? Ou seja, Jesus sempre viveu no meio do povo de Israel, mas de uma forma misteriosa. Olha o que a gente observa. O povo foi para o deserto. Por que Deus mandou eles lá para o deserto? Para mostrar muitas maravilhas que ele já tinha mostrado, já tinha efetuado no meio deles, como por exemplo, no deserto nós sabemos que o calor, né, é muito intenso no deserto, pelo dia. E à noite é também muito intenso o frio. E aí Deus criou o quê? Deus criou cobertores de uma forma em que nós nem sentimos assim de forma física esse cobertor ou esse amparo. Ou seja, com o calor grande, Deus mandava uma grande nuvem, né, que aplacava os israelitas do calor do sol. À noite, aí começava o frio. Deus mandava o quê? Uma coluna de fogo, né, que aquecia todo o arraial. E nós observamos, por exemplo, o maná, 40 anos, né, já era milhões de pessoas, milhões, né? Não era só 1 milhão, não, mais de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam no deserto, e comida para esse povo todo ao mesmo tempo. Deus mandava o maná, o pão do céu, que Jesus faz alusão, né? Mais uma vez lembrando que quando nós lemos o Velho Testamento ou a Primeira Aliança, nós entendemos a Segunda Aliança, é claro. E Jesus falando que agora ele é que seria esse pão. Lá no deserto, eles comeram o pão que vinha do céu, é claro, mas agora era de uma forma bem clara, bem de uma forma assim, que não era para saciar só a fome física, e sim a fome e a sede espiritual. Pois bem, e tantas outras coisas que nós observamos que a palavra, nos Salmos, por exemplo, né, nos chama a atenção, Salmos 106, Salmos 136, enfim, temos vários salmos falando das grandezas que Deus fez ao povo de Israel, mas que eles foram rebeldes, não é? Pelo menos grande parte do povo, a maior parte, caíram no deserto. E, infelizmente, essas coisas nós vemos no mundo atual. No passado, duas coisas eram sempre chamadas a atenção por Deus, e no transcorrer do tempo, né, nós observamos que os profetas falavam, né, como citei ainda há pouco os Salmos, né, mas os profetas falavam sobre a rebeldia do povo de Israel, que realmente era a idolatria. E infelizmente hoje não é a idolatria assim física, você olhando para uma imagem de escultura, mas simplesmente temos muitas idolatrias geradas ou criadas por Satanás, assim, em cima das coisas feitas por Deus. Homens e mulheres passam a serem adorados, né, por várias maneiras, isso até mesmo dentro da igreja, infelizmente, e tirando em parte aquela confiança que o homem deve ter tão somente em Deus, porque disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Logo mais a gente fica confiando lá num irmão esse, numa irmã aquela, num pastor esse, num pastor aquele, e perdemos a confiança direta em Cristo. Mas é assim, porque esse é o trabalho do maligno, esse é o trabalho de Satanás, de realmente de tirar as pessoas do plano de Deus. E é claro, ele veio matar, roubar e destruir, e muitas pessoas estão dentro do Evangelho fazendo essas coisas, mas sem sentimento de que estão fazendo, como por exemplo aquele espírito que Judas tinha, né? Jesus estava falando que um seria
haveria no meio um traidor. E aí perguntaram quem era, e Jesus diz, aquele que mete a mão comigo no prato. E quem metia a mão no prato com Jesus, naquele momento era Judas. Ficou bem claro que era de Judas que Jesus estava falando. Mas Judas chegou e disse, porventura sou eu, Senhor? Ainda fez essa pergunta. E infelizmente, as pessoas estão, aquilo como acabamos de falar em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, né? O Deus deste século, que não está falando do Deus criador dos céus e da terra, e sim de Satanás, sim, porque o Deus deste século, né, enganou, né? O Deus deste século endureceu o coração deles, penetrou no coração das pessoas para que não acreditassem no Evangelho eterno, no Evangelho verdadeiro. E, inclusive, no programa anteriores, né, sempre tenho citado, né, um evangelho paralelo, infelizmente. É só a gente observar, ler, ver a Bíblia, e simplesmente algumas pessoas se conformam dizendo assim, na Bíblia está escrito assim, mas, de repente, o pastor não é um homem ungido por Deus, Deus pode ter falado diferente com ele, porque ele conversa com Deus. Ora, a Bíblia é o verdadeiro livro para que a gente tenha conhecimento sobre Deus. Independentemente disso, não vai vir outra coisa, porque os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, fala que se alguém vier com outro evangelho, né, que seja anátema, que não seja aceito. Por quê? Porque não existe dois evangelhos. Aí por isso estou falando, o evangelho que se vive hoje, o evangelho paralelo, é algo, né, que Satanás vem se transformando em anjo de luz, e muitas pessoas que não têm aquele espírito de Moisés, né? Porque Moisés simplesmente rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu viver maltratado com o povo de Deus. Por quê? Porque ele mesmo assim saberia, como eu tenho dito de vez em quando de um hino, né, a letra de um hino que diz assim, o bom caminho é espinhoso, eu bem sei, mas só por ele que no céu eu chegarei. Eu vou andando, desviando dos espinhos, mas só não quero desviar deste caminho. Então Moisés simplesmente não aceitou um caminho que de repente por algum tempo ele poderia até ser rei no Egito, mas ia morrer e sem esperança da eternidade. Então, ele que conhecia Deus como nós conhecemos Deus, então não queremos abraçar nada deste mundo, porque, já dizia Jesus, que te serve, o que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma? E isso, infelizmente, muitas pessoas abraçaram, porque foi uma oferta também de Satanás. Satanás disse para Jesus que os reinos, a glória deste mundo foi dado a ele, né? E ele daria a quem ele quisesse, e ofereceu a Jesus. Se Jesus, se prostrado, adorasse Satanás. Jesus rejeitou, é claro, mas tem muita gente que, sem querer, está abraçando, né? O importante é o desejo do coração, o desejo carnal, infelizmente, na vida das pessoas. E, é claro, eu vou morrer, mas simplesmente eu tenho isso, tenho aquilo. O que importa a vida depois? Que não acredita realmente na palavra de Deus. Então, é necessário que a gente se aproxime de Deus com essa expectativa, vida eterna, mas sabendo que todas as pessoas que buscam o caminho da vida eterna, como disse Jesus, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos vencer confiando, é claro, em Jesus. Agora, se nós confiarmos em nós mesmos, não, aí vem outro e perturba o nosso caminho. Então, é necessário que você um dia fez um concerto com Deus, fez uma aliança com Deus, você é chamado a atenção para não quebrar esta aliança, não voltar atrás, porque se você voltar atrás, aqui no mesmo
no mesmo capítulo, né, de Hebreus, né, Hebreus capítulo 10, né, no verso 26, falando ainda sobre o batismo. Olha aqui, Hebreus capítulo 10, versos 25, verso 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, a tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, quer dizer, o fim. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, tem muita gente que está na confiança que a palavra de Deus não dá. De uma vez salvo, salvo para sempre. Isto não é confiança que devemos ter. Simplesmente, aqui está deixando bem claro. Você já se batizou, se considerou salvo, mas se você voltar de acordo com o que acabamos de ler, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque você voluntariamente voltou ao pecado. Então, essa é a palavra de Deus. Por exemplo, aquele que permanecer, aquele que for fiel até o fim, será salvo. Fiel em quê? Sim, gente, porque quando nós falamos disso, né, mais uma vez, repito, né, a nossa fidelidade depende, claro, de Cristo. Mas, como ele disse, no mundo tereis aflição. Se a aflição vem, sabemos que ela não vem como, por exemplo, a tentação, é algo dado por Satanás. Mas nós temos que ter o sentimento de prova, o sentimento de aprovação. Ser provado para sermos aprovados. Ou seja, a gente recebe a prova e aí vem nos nossos sentimentos, estamos rogando a Deus, por exemplo, quando oramos o Pai Nosso, né? Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Então Deus, como é bondoso, nos dá força, nos dá resignação para a gente sofrer o mal, mas não cairmos no pecado, porque a tendência de Satanás é realmente essa. E de vez em quando nós estamos fazendo essas lembranças aqui, lá em Tiago, né? Tiago capítulo 1. No capítulo 1, nós observamos palavras muito fortes aqui de Tiago. Olha a comparação que ele faz, eu gosto sempre de estar repetindo isso. Tiago 1, capítulo 1, verso 12. O verso 12 e o verso 13. Depois até o verso 15. De 12 a 15 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Você está vendo? Então, a questão da tentação é algo que sempre vem. E Deus até permite para ver se nós amamos mesmo a Ele ou não. Porque tem muitas pessoas que na primeira tentação ele cai, né? E aí não passa por uma provação. Por quê? Porque aqui está escrito: quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a nossa vida é ser fiel, né? E até a morte. Não tem esse negócio de dizer que se a gente voltar atrás, eu não vou ler, mas lembrando lá, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33, né? Capítulo 18 e capítulo 33. Se alguém está ouvindo, de repente pode depois fazer esta observação, que lá mostra que a pessoa que se desvia, de acordo com o que sempre eu falo, a primeira aliança, você entende quando lê as coisas ligadas à segunda aliança, com certeza absoluta. E aqui não está sendo diferente. Olha Tiago, capítulo 1, lemos o verso 12 e agora o verso 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
claro, né? É evidente. Verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em outras palavras, nós precisamos ter uma vida vigilante. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, infelizmente, essa fraqueza recebemos lá desde o Éden, né? Mas, diz aqui, cada um que é tentado, ou seja, nós temos as duas coisas dentro de nós, o bem e o mal, né? E, infelizmente, o mal sempre predomina. E diz aqui que as pessoas, quando são tentadas, diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído. Então, o bem e o mal é uma coisa que está dentro de nós, infelizmente, nós apenas temos que estar tendo muito conhecimento sobre Deus, porque Jesus disse assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sim, por quê? Porque quando nós conhecemos sobre Deus, fica mais difícil, né, da gente se deixar levar por qualquer uma tentação, porque nós sabemos, Satanás está... Olha o que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, Satanás está pedindo para se andar com você como o trigo, como a palha, enfim. Mas eu roguei ao Pai e isso não aconteceu. Então, em outras palavras, Jesus está nos ensinando a consentir qualquer momento, não se deixar levar, né? Então, a gente orar e pedir a Deus, Senhor, me livre, que Satanás está aparecendo de uma maneira, ele aparece de várias maneiras, né? E a gente se deixa levar. Por quê? Porque cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Então, nessa questão de concupiscência, que é cobiça, né? Então a gente sente cobiça, e o mandamento da lei de Deus já disse, não cobiçarás, né? E essa coisa que o inimigo vem e joga aquela coisa como tentação e a gente se deixa levar. Então está deixando claro aqui o apóstolo Tiago, dando uma bela explicação de como a gente é engodado, a gente se deixa levar. Então o verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, quer dizer, tem dentro de nós o sentimento de cobiça, e aí a gente está achando que está sendo tal, infelizmente, que o pecado não dói, né? Agora o verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então vamos ter cuidado, porque mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Olha, cuidado, você está falando de palavras, mas o seu espírito, a sua ação não está sendo concernente às suas palavras. Então confia em Deus, não confie em você próprio, nas suas atribuições, nas suas palavras, eu sou tal, não. Eu me lembro de pessoas que falam assim de personalidades bíblicas, como Davi, por exemplo, e quando fala a si mesmo, ele atribui, não, eu sou melhor do que Davi, né? Mas ele está falando no sentido não que está prevenido a ser melhor do que Davi, ele está falando no sentido de um ego que ele tem, né? De achar que ele é. Depois ele mesmo vai descobrir que tem uma coisinha sempre que o perturba, como também perturbou Davi. Enfim, então, e essa coisinha é a tal da cobiça, né? Infelizmente. Então, juntos nós possamos estarmos sempre buscando a Deus, né? Como nas orações, que é muito completa a oração do Pai Nosso, né? Sempre esse pedido a Deus, mas de coração. Senhor, me livra do mal. Então você sai de perto do mal, se afasta, porque você próximo, ou principalmente as pessoas, como está lá Salmos capítulo 1, né, verso 1, é muito forte também, né? A questão da gente estar envolvido no meio dos pecadores, né, na roda dos escarnecedores, e não buscando o consenso que vem tão somente de Deus. Então, você que já fez um concerto com Deus através do batismo, você que aceitou a circuncisão de Cristo, como ainda há pouco nós lemos, que a circuncisão de Cristo é o batismo,
olhando bem que ficou muito claro nas nossas falas, de acordo com a palavra de Deus, que a circuncisão era o concerto com Deus. O batismo, a mesma coisa, é um concerto, é uma aliança. E no batismo nós provamos que essa aliança está viva dentro de nós. Mas assim, muitas das vezes, no batismo nós, quando mergulhamos, morremos, quando nos levantamos, ressuscitamos. Logo, tem muita gente que não conseguiu ainda manter viva essa ressurreição simbólica. Por quê? Porque se continuar no pecado, você continua morto, logo continua sepultado. Então, vamos viver a novidade de vida, a nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não é de língua, não é de boca, diz o apóstolo João. Irmãos, não ameis de língua, nem de palavras, mas amai de coração. Então, vamos buscar isso de uma forma veemente, de uma forma legal. Fizemos um concerto com Deus e nada neste mundo vai tirar o amor de Deus, né? É o apóstolo Paulo também que fala isso. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, enfim, nada vai nos tirar do amor de Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos este crente fiel e verdadeiro, que já lembramos hoje do batismo, e o batismo está todas as vezes que você faz a comunhão, principalmente quando você lava os pés, você lembra do batismo. Por quê? Porque quando Jesus chamou a atenção dos discípulos para lavar os pés, foi para falar sobre limpeza. E essa limpeza começou no batismo e ela continua. Você vai tomar a comunhão, tem que estar dando a prova de que o batismo está vivo dentro de você, porque está escrito também, examine-se o homem a si mesmo. No exame que você fez, de repente tem alguma coisa que não está legal, foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Logo, essa parte de Jesus está dentro do seu coração, amém, glória a Deus por isso. Mas se não está nada perdido não. Continue buscando a Deus, porque Deus é tão maravilhoso que Ele só chama o homem para juízo só depois que o homem morre. Antes disso, até na hora da morte, o homem tem oportunidade de salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ficamos felizes por termos assim esse conhecimento da palavra de Deus e que o Espírito Santo possa estar realmente falando melhor no coração de todos os nossos ouvintes. Nós chegamos aqui à conclusão e em nome de Jesus nos despedimos. Amém.